Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Tudo tranquilo e favorável? Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? Eu espero que vocês estejam já no embalo, no ritmo aqui depois do nosso intervalo, é claro, para que a gente possa finalizar essa semana e o mês. Olha só, hoje é o último dia do mês de setembro com chave de ouro, finalizando aí com nossa aula de inglês, né, gente? Falando aí sobre graus dos adjetivos. Vamos finalizar esse conteúdo, vamos falar um pouco mais sobre grau comparativo, superioridade e tudo mais, e em seguida falar um pouco sobre o superlativo. Vamos, que nosso encontro está começando. Olha só, vocês já me conhecem, eu sou o professor Adriano, professor aqui do canal junto com vocês, sou professor de inglês, então nossa aula vai ser a nossa English Class, e aí nosso foco vai continuar tratando dos graus dos adjetivos. Então, professor, a gente pensa em adjetivo, a gente pensa em algumas possibilidades de variação, dentre elas o grau. Beleza, gente? Então, os nossos adjetivos variam em grau e a gente vai tratar sobre isso no encontro de hoje. Hoje, dia 30 de setembro, vamos finalizando aí o mês de número 9. Aí, semana que vem já tá no mês 10 e vamos que vamos, hein? Olha só, uma perguntinha aqui bem básica do meu amigo aqui, Rian Gabriel. Olha só o que é a EJA. EJA, galerinha, é o ensino de jovens e adultos. É educação para jovens e adultos. Então, todos que estiverem aqui, que estão relativamente fora da idade escolar, são enquadrados, digamos assim, na EJA, tá bem, gente? É essa a ideia. Estamos aí em EJA, etapa de número 5. Show de bola? Galerinha, qual vai ser então o conteúdo, olha só, do encontro de hoje, nosso objeto de conhecimento? Vamos falar então de graus dos adjetivos. Pessoal, quando a gente fala em adjetivos, a gente deve perceber as variações. Adjetivos variam em 3 possibilidades, olha só. Adjetivos variam em número, adjetivos variam em gênero e adjetivos também variam em grau. Beleza, gente? Professor, como assim? Explica aí pra gente. Explico, olha só. Quando você estiver pensando em número, por exemplo, o seu adjetivo ele varia em singular ou plural. Quando você pensa em gênero, seu adjetivo ele varia em masculino ou feminino. E quando você pensa em grau, que esse é o nosso foco do encontro de hoje, nós vamos falar sobre grau comparativo e grau superlativo. Tá bom, gente? Então, esse aí, olha só, é o foco do encontro de hoje, tratar dos graus dos adjetivos. Então, a gente vai focar nisso. Pensar em grau comparativo e também no grau superlativo. Show de bola? Professor, e o nosso objetivo? Qual é o objetivo do encontro de hoje? Nosso objetivo do encontro de hoje é reconhecer e construir graus de adjetivos. Isso sendo utilizado em diferentes situações comunicativas. Da teoria à prática, vamos que vamos. Da teoria à prática, nosso foco vai ser o estudo gramatical aplicado, né, gente? Então vamos falar de gramática, aplicando aí nos contextos diversos. Dá uma olhadinha então na nossa habilidade. Qual é a habilidade da BNCC que vai nos guiar no encontro de hoje? Esta vai ser a habilidade de número 15. Dá uma olhadinha. A habilidade número 15 fala em utilizar de modo inteligível, ou seja, de maneira compreensível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades, relacionando então assim diferentes pessoas, lugares, animais e objetos. Então, eu digo
que esse tipo de comparação ele pode ser feito nas diferentes elementos. Pode ser pessoa, pode ser lugar, pode ser animal, pode ser objeto, pode ser sala de aula, pode ser estudante, pode ser qualquer coisa, gente. Se você vai fazer comparação, você compara ou utilizando o grau comparativo ou utilizando o grau superlativo. Beleza, gente? Isso cai em qual ano? Galerinha, esse daqui é conteúdo tanto na 8ª série do ensino fundamental quanto no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Claro, observando aí as diferenças, tá bem? De profundidade do conteúdo, tá, gente? Mas esse é o típico conteúdo que é contemplado nesses dois contextos. 8º ano do ensino fundamental e também no primeiro ano do ensino médio. Beleza? Vamos então para a nossa revisão. Vamos revisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, para que a partir daí a gente comece o nosso conteúdo novo, que é falar sobre os superlativos. Na aula passada a gente só conseguimos contemplar o grau comparativo. Então é importante que você consiga observar também o superlativo. Mas vamos de que vamos logo aqui do início. Vamos começar pelo começo. Olha só. Você sabe o que é comparação? Vamos pensar em comparar. O que é comparar as coisas? O grau comparativo, ele é utilizado, então, para estabelecer uma relação de comparação. Podem ser entre dois seres, dois tempos, dois lugares, dois objetos, dois livros, duas pessoas, dois profissionais, duas aulas, duas escolas, dois alunos, dois lanches. Tudo isso, gente, é comparativo. Você pode comparar dois seres, dois elementos, tá bom? Essa comparação você pode percebê-la tanto no grau de superioridade, quanto no grau de inferioridade, ou ainda no grau de igualdade. Beleza, gente? Então, observar esses três é importante, mas mais importante do que isso é perceber que o grau de inferioridade, vou colocar um asteriscozinho, ó. Esse grau de inferioridade, ele quase nunca é utilizado, tá bom, gente? Quase nunca ele é utilizado. Professor, por que a gente quase não utiliza a inferioridade? Porque prefere-se sempre utilizar a superioridade. Então, quando você quiser comparar dois elementos no grau de inferioridade, é mais interessante que você passe para a superioridade. Como é que você faz isso? Utilizando o oposto. Beleza, gente? Então você faz o oposto do seu adjetivo. Então você quer dizer que uma pessoa é menos alta do que a outra. Você diz que a outra é mais alta do que a outra. Entende? Quando você diz menos baixa, você traz o oposto, mais alta. E aí você forma o comparativo de superioridade. Ah, esse filme ele é menos interessante do que o outro. Você pode dizer que esse filme ele é mais chato, já que ele é menos interessante, inferioridade, ele é mais chato. E aí você usa a superioridade. Beleza, gente? Professor, e a igualdade? A igualdade você deve pensar realmente em dois elementos que têm uma relação igual, seja na altura, seja no sabor, se forem duas comidas, seja de qual maneira for. Tem, então, uma relação de igualdade. Mas vamos por partes, porque cada um deles tem regras, né, gente? Cada um deles possui regras. E aí você precisa perceber, é claro, como você deve utilizar cada uma dessas regras de acordo com o seu grau. Vamos, então, por partes. Eu vou focar, então, no grau comparativo de superioridade. Professor, então o comparativo de superioridade, ele vai apresentar uma comparação que evidencia dois seres que são comparados sendo o primeiro deles em um nível superior ao outro. Exatamente. Olha aqui a contribuição do meu amigo aqui, Rian Gabriel. Ele disse que um exemplo de igualdade é o uso do tanto quanto. Perfeito. O tanto quanto ou tanto como são exemplos bem visuais, bem perfeitinhos do que é o grau comparativo de igualdade na língua portuguesa, tá bom? Na língua inglesa, a gente tem uma diferencinha. Aqui na língua inglesa, vamos falar primeiro de superioridade.
A superioridade, olha só, isso vai depender do seu adjetivo. Professor, então tem duas regras? Tem duas regras. A primeira regra, olha só, você vai utilizar more, o seu adjetivo, than. Ah, então você usa mais que ou mais do que. Exatamente. Essa primeira regra é utilizada para adjetivos longos. Como assim longos, professor? Pois é, eu estou falando do tamanho da palavra. Tudo bem, gente? Do tamanho da palavra. Então, professor, se eu tiver, então, o adjetivo beautiful, olha aí, ó. Beautiful. Beautiful, gente, é um adjetivo longo. Bonita, bela, é um adjetivo longo. Observa só. Tem muitas letras, tem muitas sílabas. Então, é um adjetivo longo. Importante você perceber que, como ele é longo, você vai usar a primeira regra. Para comparar, então, você usa more beautiful than. Prontinho. Mais bonita do que. E aí você compara. Então você diz, você é mais bonita do que uma modelo, mais bonita que a Gisele Bündchen, por exemplo. Então você diz, more beautiful than. You are more beautiful than Gisele Bündchen. Você é mais bonita do que. Professor, então eu uso essa primeira regra quando o adjetivo for um adjetivo longo. Exatamente. Observa aí o adjetivo beautiful. Esse é um exemplo. É um adjetivo longo. Deixa eu mostrar mais um adjetivo para vocês. Que tal o adjetivo fascinating? Olha só. Eita, enorme. Fascinating. Algo fascinante. Olha aí, ó. Enorme, gente. É um adjetivo longo. Você enquadra ele na primeira regra. Então você vai. More fascinating than. Prontinho. Tá feito, então. O meu grau comparativo de superioridade, utilizando adjetivos longos. Essa é a primeira regra. A segunda regra, olha só. A segunda regra você vai utilizar para adjetivos curtos, galerinha. Olha só. Adjetivos curtos. Então você vai pegar o seu adjetivo curto, adicionar ER no final e o then. Professor, esse then é o que? É o do que. Então é mais que, mais do que. Então você percebe que toda vida que você encontrar esse then nos seus textos, nas suas frases e tudo mais, vai estar sendo realizada uma comparação. E aí você vai observar se é comparativo de superioridade ou de inferioridade. Mas esse then só é utilizado para fazer comparações. Beleza, gente? Só e somente só. Não vai ter nenhuma outra possibilidade para ele, não. Esse then é falado para fazer comparações. Beleza? Professor, eu vou colocar esse ER no final. Exatamente. É só adicionar o ER. Ó, se você tem, por exemplo, o adjetivo hot. Eita, Teresina tá muito quente. Vou comparar a Teresina, deixa eu ver, com Altos aqui pertinho. Teresina tá mais quente do que Altos. Professor, então para fazer aí o hot, eu vou colocar ER depois. Maravilha. Hotter than. Pronto, tá resolvido. Tá feito meu grau comparativo de superioridade. Mas aqui, nesse adjetivo específico, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Esse aqui, olha só, ele tem consoante, vogal, consoante. Como ele tem isso, consoante, vogal, consoante, o CVC, você vai dobrar a última. A última foi a letra T, então você vai colocar mais uma letra T e aí sim colocar o ER. Então fica hotter than, mais quente do que. Então Teresina is hotter than Altos. Beleza? Professor, dá mais um exemplo aí com o ER. Vamos ver se melhora com outro exemplo. Olha só, esse ER, gente, também vai ser utilizado em adjetivos curtos como o adjetivo crazy. Olha aí, ó. Agora o crazy também vai ser diferente. Crazy é só colocar o ER, ó. Crazy é maluco, doidinho da cabeça. Crazier than. Mais doidinho do que, mais maluco do que. Cuidado, gente.
Se no seu adjetivo você tiver no final dele CY, você tira esse Y e adiciona a letrinha I. Olha só, você troca o Y por um I. Então fica assim, ó. Crazier. Crazier. Tá bom, gente? Troca o Y por I. Ficou assim, ó. Crazier. Então ele é mais maluquinho, ele é mais doidinho do que... E aí você faz a comparação com o segundo elemento. O professor dá mais um exemplo pra gente de colocar o ER no final. Um exemplo bem básico, ó, com o great. Great é ótimo. Great é muito bom, é legal. Great. Olha só, great. Professor, great é só adicionar ER? Só. Coloquei o ER e tá resolvido. E aí lembra de colocar o then no final. Não vai ter espaço aqui, mas eu vou fazer pequenininho. Then. Greater than. Então é mais legal, é ótimo, é mais ótimo do que. É mais excelente do que. Beleza, gente? De novo, quando você estiver tratando de comparativo, de superioridade, lembre das regras. Para adjetivos longos, você usa uma regra. Adiciona more, o seu adjetivo, e then. Isso aqui é o que a gente chama em português, olha só a comparação, é o que você chama na língua portuguesa de grau comparativo absoluto. Ele não vai ser o sintético. O sintético é esse aqui, ó, só é uma coisa só, é pequenininho, é curto. Então tá aí, ó, o adjetivo curto, ele vai ficar com uma palavrinha só, e esse vai ser, então, o grau comparativo de superioridade sintético. Beleza, gente? Tá aí com uma palavrinha só. É só adicionar o ER no final. Show de bola? Maravilha! Professor, mas aí tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Nós temos alguns adjetivos que eles são entendidos como irregulares. São casos específicos, são irregulares. O bom é que só são 3. O bom é que só são 3. Mas vamos pensar um pouco, o que é algo irregular? Gente, algo irregular é uma coisa que não possui regra, ele não segue a regra. Então, esses adjetivos, eles não vão seguir nem a primeira regra, nem a segunda, tá bom, gente? Não vão seguir nem a primeira regra, nem vão seguir a segunda regra. Eles têm uma regra própria para eles. Isso é interessante de perceber, porque 2 dos 3, eles são usados também assim na língua portuguesa, tá? Dá para você fazer a comparação tranquilamente. Qual é então a diferença? Olha só, o primeiro deles é o good. O professor ficaria lindo colocar gooder com ER no final. É adjetivo curto? Não, gente. Se você colocar gooder, tá errado. A forma correta do comparativo de superioridade é better, better than. E aqui, gente, esse good é o bom. Ah, professor, a gente faz isso também em português. Ninguém diz que é o mais bom. A gente diz que é o melhor. Não é o mais bom, é o melhor. Da mesma forma, é o contrário de bom. É o mal, é o ruim, olha só. Já que é bom, é mal com U, tá, gente? Não é mal com L, não. É o mal com U. É o bad. Professor, bad, ó, ficaria lindo. Better, com ER no final. Não, tá errado. O bad, o comparativo dele vai ser worse. Worse than. Beleza, gente? Worse than. Então, ninguém diz mais mal, mais ruim. A gente diz o pior. É pior do que. É pior do que. Tá bom? E para encerrar os casos de adjetivos irregulares, a gente encontra o far. Gente, esse far é o longe, distante. Ok, galera? Longe, distante. Então, esse far no comparativo de superioridade, você vai formar further than. Tudo bem, gente? Further than. Essa é a formação do adjetivo longe, distante. Further than. Beleza, galerinha? Então fica aí, ó. Further, worse e better. Esses são os casos irregulares, ou seja, que não seguem as regras dos adjetivos curtos ou longos na hora de formar o comparativo de
superioridade. Maravilha! Então, let's practice. Vamos praticar, né, gente? Vamos praticar, porque é praticando que se aprende. Olha o cérebrozinho, hein? Na academia, vamos exercitar o nosso cérebro. Vamos que vamos. Atividade, então, número 1. Qual é a ideia que é transmitida pelos adjetivos que são mostrados no nosso anúncio? Escreva, então, o significado das palavras primitivas e as suas derivadas por sufixação. O professor agora misturou, foi tudo. Primitiva, derivada, sufixação, o que é isso? Vamos por partes. Galerinha, palavra primitiva é aquela palavra original, é a palavra de onde surgiu aquilo. Já a derivada, ela vai trazer a primitiva adicionada de alguma coisa. Esse alguma coisa, por vezes, vai ser um sufixo, por vezes vai ser um prefixo. O prefixo é aquele que vem antes da sua palavra. O sufixo, por sua vez, é aquele que vem depois da sua palavra. Professor, a gente viu que quando o nosso adjetivo é curto, eu adiciono ER, mas eu adiciono no final. Então, eu colocar esse ER no final é um exemplo de derivação por sufixação. Ah, professor, então é isso. É uma derivação por sufixação, justamente. Então aí, olha só, você tem o exemplo aí do garotinho aí com um sanduíche enorme, dá para você observar direitinho. E aí eu quero que vocês utilizem aí 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. 2 minutos. Eu quero mais uma vez que vocês observem os adjetivos, quais são eles, quais são as suas formas primitivas e qual é a derivação por sufixação. A partir daí a gente vai fazer a análise do texto juntinhos. Beleza? 2 minutos para vocês na tela. E aí, galera, como foi que vocês fizeram? Dá para perceber aqui que nós temos 2 adjetivos, ó. Nós temos aí o adjetivo big e nós temos o adjetivo
better. Vocês conseguem perceber isso? E eles estão conectados, estão ligadinhos, olha só, pelo verbo to be, olha só. É o verbo to be, tá aí ele, ó, o verbo to be, fazendo a ligação entre os dois. Bigger is better. Então, galerinha, vocês devem perceber que este big é um adjetivo curto. Todo mundo visualizou isso? É um adjetivo curto. Big é grande. Ah, professor, então, aquela goma de mascar, aquele chiclete, que a gente tem é o big, big. Em inglês, a gente chama de big, big. Tá bom, gente? Big, big. Pois é. Mas tá aí, ó. É o big, grande. Ah, professor, por isso que ele tá mostrando aí, ó, o tamanhão do sanduíche do garoto. É, tá falando aí que o sanduíche maior, olha só, maior. Cuidado aí, ó. Esse bigger, ele tem a regra número 2, que eu mostrei mais cedo. Ele segue a regra número 2. Por quê? Porque ele é um adjetivo curto. Sendo um adjetivo curto, você adicionou ER no final. Ah, professor, então essa é a sufixação. Esse o ER. Maravilha, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Se for consoante, vogal, consoante, de trás para frente, tá, gente? De trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar a última consoante. A última consoante, no caso, é a letrinha G. Você adicionou mais uma letra G. Então, ficou bigger, com 2 Gs, tá bom? Isso acontece vira e mexe, tá, galerinha? Quando você tiver um adjetivo curto com essa estrutura de CVC, consoante, vogal, consoante, aí você já sabe. Você vai dobrar a última, vai colocar mais uma consoante no final. No caso aqui eu tenho uma letra G, então você coloca mais uma. GG e aí o ER no final. Professor, e o better? E o better, lembre desse better. Esse better é um irregular, galerinha. Irregular. É a forma irregular do adjetivo good. Ah, professor, é verdade. Então, good é bom. O adjetivo comparativo de superioridade é o melhor. Então, fica quanto maior, melhor. Olha aí, ó. Mais, melhor. Quanto maior, melhor. É isso aí. Bigger is better. O maior é o melhor. Aí você consegue observar, então, a referência do que é que ele está falando. Ele está falando aí, olha só, é claro que é do nosso sanduíche. Professor, então eu tenho 2 elementos. Eu tenho um sanduíche. Cadê o segundo elemento? É o garoto que ele está comparando? Não, gente. Ele está comparando esse sanduíche que é grande a um outro sanduíche que nem aparece aí, mas outros sanduíches, já que parece ser uma propaganda, o enunciado nos anuncia já, é um anúncio, nos diz que é um anúncio. Então, olha só, ele está comparando aos concorrentes, a outros sanduíches. Então, esse, nossa, aqui ó, é grandão. Então, quanto maior, melhor. Bigger is better. Então, nós temos aí, olha só, que o adjetivo bigger e o adjetivo better, ambos apresentam a ideia de tamanho. Tamanho maior e qualidade melhor. Por isso que a gente tem aí, olha só, tamanho, big, e qualidade, better. Então, nós temos big, grande, bigger, maior. Já no nosso caso irregular, bom, good, se transformou em melhor, better. E aí, por isso que a gente tem, olha só, o sucesso desse anúncio, porque você consegue perceber tudo aí, tanto na parte escrita quanto na parte visual. Então, essa comunicação entre as duas faz com que você perceba, olha só, que você perceba a ideia do anúncio. Mostrar que o produto deles é melhor do que os dos concorrentes. Professor, e aí pediu para a gente fazer a palavra primitiva e a derivada. Beleza. Galerinha, a única que é nesse sentido de primitivo e derivado é o big, tá? Porque o sufixo é o ER que você colocou aqui. O good, ele não se aplica. Por quê? Porque ele é irregular, tá bom? Por isso eu coloco aí um asteriscozinho. É irregular, então ele não tem aí uma sufixação apenas. Ele tem uma palavra primitiva, que é o good, mas a palavra seguinte, ela é completamente irregular. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Essa é legal, hein? Agora, pessoal, está sendo pedido que vocês façam o comparativo de igualdade. E, professor, não lembro mais, não. Como é que eu faço o comparativo de igualdade? Gente, comparativo de igualdade é muito simples.
independente se o seu adjetivo é longo ou se o seu adjetivo é curto. Independentemente, você vai utilizar a mesma regra. Então, ambos são iguais, utilizam a mesma regra. Qual é a regra? Você vai colocar as, o seu adjetivo, as. Simples assim. Ah, professor, então fica as, com um adjetivo bem no meio. Perfeitamente. Professor, então aqui eu tenho algumas possibilidades. Tenho até número 5. Eu tenho happy, feliz, soft, suave ou macio, kind, gentil, weak, fraco e selfish, egoísta. Então eu quero que vocês façam aí o comparativo de igualdade em cada uma delas. Belezinha, galera? Para fazer essa atividade, vocês vão ter mais 2 minutinhos. Acho que é tempo suficiente para vocês responderem, transformando então os adjetivos nos grau comparativo de igualdade. 2 minutos na tela para vocês. E aí, galera? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos? Vamos lá, ó. Pessoal, para formar aqui, como eu já falei para vocês, tanto faz se é adjetivo curto ou se é adjetivo longo, tá? Tanto vai fazer, não vai ter diferença não. O que é que você vai fazer? Você vai colocar as, o seu adjetivo e em seguida as novamente, para fazer a conexão entre os dois elementos que são comparados. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Na primeira delas, você vai ter as happy as. Olha aí, ó. Tão feliz quanto. Olha o número 2, soft. Soft pode ser suave, pode ser macio. As soft as. Olha aí, ó. As soft as. Então, tão suave quanto. E a número 3, professor, com gentil, kind. Mesma coisa, tá, gente? As kind as. Olha aí, ó. Tão gentil quanto. E a número 4, weak, fraco. Como é que eu faço? As weak as. Tão fraco quanto. E selfish, egoísta, as selfish as. Beleza, gente? As selfish as. Tão egoísta quanto. Galerinha, se você precisar utilizar a forma negativa,
forma negativa do comparativo de igualdade, você faz not as, seu adjetivo, as. Beleza? Esse not, ele vem antes, de preferência junto do verbo to be. Na maioria das vezes junto do verbo to be, tá? Be not. Então fica mais ou menos assim. Ah, ela não é tão feliz quanto ele. She, olha o exemplo. She, ups. Opa. She, verbo to be is negativo. She isn't. E aí você vai. As happy as me. Então ela não é tão feliz quanto eu. Estou dizendo que eu sou mais feliz do que ela. Então quando eu estabeleço uma igualdade negativa, eu quero dizer que um deles é mais feliz do que o outro, tá bom? Então ela não é tão feliz quanto eu. Show de bola? É assim que a gente faz comparativo de igualdade. Vamos para mais uma. Olha só, mais uma aqui, hein? Mais uma vez, informe os graus dos adjetivos irregulares. Estou procurando, então, por adjetivos irregulares. Olha só, professor, esse texto aqui, olha só, é uma postagem que foi feita e eu quero analisar junto com vocês. No caso aqui, olha só, eu tenho uma fala de alguém aqui, é um exemplo de citação, tá bom, gente? É a citação, é uma fala que foi feita. Essa fala foi atribuída a esse cara da imagem, ó, é o Maxim Gorky. E a fala dele é: the further the people from you, the better, the closer the worse. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Professor, então eu vou marcar aqui no texto quais são as expressões que são adjetivos comparativos. Dá uma olhadinha. Eu vou ter o further, esse é adjetivo comparativo. Eu vou ter o better, também é adjetivo comparativo. Eu vou ter o closer, também é adjetivo comparativo. E vou ter o worse. Eita, professor, então aí tem 4 adjetivos comparativos? Exatamente, são 4 adjetivos comparativos. Então, o mais distante que as pessoas estiverem de você, melhor. E o mais perto das pessoas de você, pior. É essa a frase que o cara está nos trazendo aí. Então dá para perceber que ele não é uma pessoa muito sociável, né? Não é uma pessoa que gosta de estar rodeada por outras pessoas, uma pessoa que fica mais na dele, não gosta muito de outras pessoas próximas. Segundo ele, mais distante, melhor. Mais próximo é pior. Então ele está fazendo a comparação, né, gente? Entre pessoas mais perto e pessoas mais longe. Tá aí, no caso aí, a opinião dele, a contribuição que ele nos trouxe como mensagem, tá bom? O que eu quero que vocês observem nesse texto aqui é a disposição dos adjetivos. O enunciado da questão, olha só, o enunciado da questão só pediu os irregulares. Nós marcamos 1, 2, 3, 4. 4 adjetivos no grau comparativo. Será que os 4 se encontram irregulares? Lembra que os irregulares são aqueles que não obedecem à regra. Beleza, gente? Não obedecem à regra de formação. A regra lá que eu mostrei para vocês. Adjetivos longos se coloca more than. Adjetivos curtos, ER no final. Mas antes da gente responder essa questãozinha juntos, vamos fazer aquele intervalo, vocês já conhecem, rapidinho, é só 3 minutos, é só o tempo mesmo de você tomar uma água rapidinho, a gente retorna, e aí quando a gente voltar, eu trago para vocês a explicação mais detalhada desse texto, tá, gente? Percebendo aí, olha só, os 4 adjetivos no grau comparativo, mas o texto só pede, o enunciado da questão só pede quais deles são adjetivos irregulares, que não vão seguir a regra. E tem um detalhe no que é regular, só um deles é regular. Tem um detalhe, eu mostro para vocês já já, depois do nosso intervalo. Vejo vocês em 3 minutinhos. Bye, bye.